Oi, bem-vindos de novo ao meu canal. O tutorial de hoje aborda flores feitas com espátula de paleta. É uma nova e emergente tendência no mundo do design de bolos. E para aqueles que me seguem no Instagram, vocês podem já ter visto que eu já experimentei. Então estou pronta para o tutorial. Essa técnica é divertida e totalmente personalizável. E porque é tão abstrato, não precisa ser totalmente preciso também. Você só precisa saber o que fazer, claro, e precisa ter as ferramentas certas, que são as espátulas de paleta. Logo, possuo diferentes espátulas de paleta, sendo algumas de plástico, madeira e metal. Não importa quais você use. São espátulas de paleta de artista, à venda em lojas de arte. Colocarei um link da minha loja da Amazon para vocês. E basicamente vamos estar pintando com buttercream. Mas para começar, quero cobrir meu bolo de 6 polegadas já com a camada de migalhas com uma generosa camada de buttercream e deixar isso super frio antes de adicionar as flores. Tenho um saco de confeitar com meu buttercream de merengue suíço. Normalmente eu vou para a segunda camada com uma espátula, mas vou mostrar uma técnica diferente e vou para a segunda camada com um saco de confeitar. É mais fácil manter a mesma espessura em todo o bolo, e então você tem que espalhar e redistribuir menos o buttercream quando se trata de alisar. Decidi mostrar essa técnica para você hoje. Então o que vou fazer é começar bem na parte inferior e aplicar uma camada bem grossa em toda a volta do bolo. E então fazer exatamente a mesma coisa em cima disso. E basicamente vou fazer a mesma coisa em toda a extensão do bolo. Se assistiu meus outros vídeos, deve ter me visto fazer listras com 2 cores ou um arco-íris. É a mesma técnica, mas desta vez estou usando apenas o branco. Também acredito que o creme de manteiga branco é mais transparente que o colorido. Portanto, é preferível aplicar uma camada espessa de branco para evitar ver o bolo por baixo. Então, vou continuar até o topo do bolo. E manter a mesma pressão quando eu aplicar para manter essa camada uniforme de buttercream ao redor do exterior. Então, você acaba usando um pouco mais de buttercream dessa maneira. Então, você pode querer fazer mais do que normalmente faria. E eu vou passar por cima para garantir que consigo preencher esses cantos. E para o centro. O centro não requer tanta espessura. Apenas o suficiente para cobri-lo. E então, como eu costumo fazer, vou alisar o topo, usando o prato giratório e minha espátula para obter um topo bem plano. E então raspe qualquer excesso em uma tigela. E eu quero guardar o máximo possível de excesso, porque isso apenas adicionará à decoração depois que esta camada estiver resfriada. Vou deixar os cantos deste bolo rústicos, então quero ter certeza de que o topo deste bolo está super plano, porque não vou passar por cima dele depois. Então agora vou começar a raspar e alisar o exterior. Então, na verdade, mudei o nome disso, não é mais uma espátula, é um alisador. Porque você não quer realmente tirar muito, especialmente porque sei que essa camada de buttercream é uniforme, eu só quero alisá-la. Lembre-se disso ao cortar o bolo, assim aplicará menos pressão. Confie em mim. Portanto, segure o raspador a 45 graus contra o bolo, pressionando suavemente. E eu vou dar voltas e voltas e voltas até que o creme de manteiga fique liso. Usar um saco de confeitar para fazer a volta é geralmente mais rápido do que com uma espátula. Eu só dei algumas voltas, tirei um pouco do excesso e você já pode ver que a cobertura geral está praticamente pronta. Eu só preciso passar mais algumas vezes para eliminar essas bolhas de ar. Recebo várias questões sobre bolhas de ar. As bolhas de ar desaparecem quando você desliza a espátula muito, muito levemente. Você pode precisar fazer isso 10 até 20 vezes, até ficar satisfeita com o acabamento. Pronto, isso parece bom. E claro, se houver uma bolha de ar teimosa que não desaparece, você tem a decoração para cobri-la. Então, estou feliz com isso. Como eu disse, vou deixar os cantos ásperos assim. Acho que complementa o efeito da espátula que vou fazer depois. Então, vou colocar isso na geladeira para firmar enquanto preparo as cores do creme de manteiga. Então eu escolhi seguir com um tema rosa e roxo. Então eu tenho uma tigela de creme de manteiga roxo, creme de manteiga rosa, um creme de manteiga mais pêssego. Então isso é só um pouco do rosa e um pouco do amarelo misturados um com o outro. Eu também tenho uma pequena quantidade de amarelo para o interior das flores.
E o que eu fiz aqui é que eu realmente criei 2 tons de verde. E ter 2 tons de cor realmente adiciona profundidade e dá um acabamento mais realista às flores. Então eu recomendaria, se esta é a sua primeira vez, praticar antes de passar para o bolo. Eu fiz, e a melhor maneira de fazer isso é realmente com um tapete antiaderente. Portanto, o tapete funciona como uma paleta para suas cores, como pintar uma imagem. Então, o que eu vou fazer é colocar o tapete, colocar algumas das cores em cima e, além de mostrar como usar as espátulas de paleta, também vou começar a misturar as cores e criar misturas realmente agradáveis. Então, como o amarelo e o verde são para o interior das flores e das folhas, vou deixar isso de lado e me concentrar nos rosas, e então mostrar como criar as pétalas. Então achei eficaz simplesmente espalhar diferentes tonalidades de rosa, ou qualquer cor, sobre o tapete, e mantê-los bem perto um do outro. E então eu posso pegar minha seleção de espátulas de paleta. Então eu vou usar uma de metal, mas funciona tão bem quanto com a de plástico. Eu até posso usá-las quando for decorar o bolo. Então, primeiramente, vou achatar essas cores para obter uma espécie de tiras de cor. E não importa se as cores se misturarem, como eu disse, se algo acrescenta profundidade. Então você já pode ver que realmente é como pintar uma imagem. No que diz respeito a flores com espátula de paleta, tudo se baseia em como você manuseia o buttercream na espátula. Então, por exemplo, você não pode apenas pegar um pouco e depois colocar. Bem, você até pode, mas não é realmente o visual que estamos buscando. O que você quer fazer é realmente fazer esse movimento de lado a lado e construir o chantilly nas laterais da espátula. Por exemplo, pegue um pouco de chantilly assim e modele-o na parte inferior da espátula. Então, há um bom acúmulo em uma espécie de forma triangular. E então, quando você vai pintar, você pressiona para baixo e para fora. E você consegue um traço mais preciso. Agora, a grande coisa sobre este tapete é que você pode simplesmente limpar as coisas e praticar quantas vezes quiser. Então, o que eu recomendaria é brincar com as diferentes pressões e, claro, com as diferentes formas de espátulas de paleta. Então, se eu não apertar tanto, consigo um efeito de folha mais bonito. Posso introduzir outra cor também, assim. Então, de lado a lado, pegando o buttercream por baixo, e então você apenas muda o ângulo de como está espalhando. Sempre penso que ao criar flores, seja com saco de confeitar ou espátula, não há regras, pois elas podem ter qualquer aparência. Você pode ser o mais criativo possível. E o que é realmente legal é que você obtém esse efeito 3D, e isso vem de pegá-lo corretamente. Vamos tentar algo diferente. Agora desejo apresentar um efeito diferente, apenas para você ver mais uma vez. Quando você faz de um lado para o outro, é mais uma forma precisa de pétala. Então, quanto mais textura, melhor. Agora, para variar, vou construir o creme de manteiga em apenas um lado da espátula, ao invés de ir e voltar. Aqui vou adicionar outras cores também. Então, um pouco do rosa, um pouco do pêssego. Com uma boa textura na espátula, você pode começar a aplicar de forma criativa. Então, se você for com um ângulo um pouco curvado, você consegue uma pétala mais cheia. Se fizer lado a lado, pode criar um tipo diferente de flor. Então, mais uma vez, apenas de um lado. E aplique com uma curva e então aplique a pressão. Novamente, você consegue esse belo efeito 3D e você pode ver o que a diferente sombra de buttercream faz também. Então vamos limpar isso e quero mostrar mais algumas formas diferentes para você. É por isso que eu amo tanto o tapete, porque ele limpa direito e você tem espaço para praticar, bem como usá-lo como uma paleta. Então tem uma versão bem menor da primeira que usava. Então eu posso usar isso para detalhes menores. Vamos tentar o efeito de lado a lado e obter formas mais precisas com ele. Então estou pressionando no centro e mudando o ângulo da minha mão a cada vez. Foque sempre na ponta da espátula para conseguir o efeito de pétala. Este pequeno também é útil quando você quer fazer algumas folhas. Então eu tenho aqui 2 tons de verde. Eu vou apenas colocá-los aqui e construir como fiz antes, de um lado para o outro. E então fazendo a mesma coisa que fiz antes, mas porque é menor e claro, em verde eles parecem folhas. E já é um padrão muito fofo, e isso é apenas usando uma espátula de paleta. Por fim, vou mostrar essa grande espátula de paleta que uso para limpar o tapete. É de plástico. Mostrarei que espátulas de paleta de plástico também podem ser usadas, e por ser grande, conseguiremos pétalas mais grossas. Mas a ideia é meio que a mesma. Eu prefiro construir as camadas de buttercream com este, apenas de um lado, e então aplicá-lo assim. Você pode ver que a forma é diferente da espátula pontiaguda.
você consegue uma pétala muito maior, e para mim é mais fácil controlar a curva da pétala também. Então, novamente, o tapete é ótimo para a prática. Sinceramente, acredito que o bolo é mais fácil, porque quando você aplica o creme de manteiga no bolo, ele esfria. Então, se você quiser continuar com outra camada, a primeira camada já estará firme, em vez de se misturar uma na outra. Mas você realmente pode se divertir muito com isso e construir várias camadas ao mesmo tempo. Adicione um pouco de amarelo. Então, uma última coisa que você também pode usar este tapete para é misturar cores, assim como você faria em uma paleta de artista. Peguei um pouco de amarelo, adicionei rosa, alcançando um amarelo laranja que ficará bonito entre as flores para criar profundidade. E se você quiser criar uma tonalidade mais escura, apenas para criar ainda mais contraste, você pode até adicionar um pouco de corante alimentar e misturá-lo no tapete em vez de na tigela. Então, alguns acentos de cor mais escura também funcionarão muito bem no design final. Eu sinto que quanto mais tonalidades, melhor. Após praticarmos e misturarmos novas cores, acredito estar pronta para iniciar a aplicação no bolo. Então, este bolo ficou uma boa meia hora na geladeira e depois eu o coloquei no freezer por 5 minutos para deixá-lo bem frio, porque eu gosto quando a cobertura de manteiga se ajusta a esta camada de cobertura de manteiga. Então, o frio do freezer contribui para isso. Então, agora é hora de começar a aplicar as flores no bolo. E o que eu vou começar é, na verdade, com um fundo folhado primeiro, deixar isso ajustar e então continuar com as flores. A última vez que fiz isso, acabei adicionando as folhas depois. E ainda ficou bonito, mas quero um efeito um pouco mais cheio desta vez. E é mais fácil, como em uma pintura, trabalhar no fundo primeiro. Então eu vou usar minha espátula menor para isso. E já tenho um pouco do verde na paleta, mas vou adicionar um pouco de amarelo. E também vou misturar um pouco de verde com um pouco do pêssego, para trazer outra tonalidade de verde para o bolo. E será interessante fazer isso de trás para frente e mostrar para você na câmera, mas farei um tipo de design espalhado de um lado só, então vou começar isso como minha frente. Então, fazendo a mesma coisa que eu pratico, pegando um pouco de cor, vou optar por 2 cores desta vez, e começar a aplicar. Este design é abstrato, então não dá para pensar muito sobre ele. E você provavelmente pode usar uma única espátula para tudo, para mim é bom ter uma variação de tamanhos. Então agora eu vou começar a mudar a direção para obter mais um aglomerado. E para mim também, quanto mais textura melhor, então eu realmente adoro acumular o buttercream na espátula antes de ir para o bolo. E claro, eu posso adicionar o verde mais tarde, mas acho que isso é uma boa base. Agora você pode simplesmente congelar isso para firmar, mas eu prefiro quando o buttercream se mistura. Então esse verde terá endurecido bastante, mas talvez não esteja totalmente duro. Vou seguir direto com as flores e se eu colocar um pouco de verde lá, então estou bem com isso. Claro, se o buttercream estiver muito mole, coloque-o de volta no freezer. Então serei ousada e usarei diretamente esta espátula maior para criar cores vibrantes. Esta técnica é a que foi construída na lateral. E então mais um par de menores ao lado. E então vou trocar pela espátula original que mostrei a vocês, talvez concentrar mais no roxo. E o que vou fazer é adicionar quantidades realmente pequenas e apenas adicioná-las ao exterior para que possam quase parecer pequenos botões de flores dentro do verde. Então eu quero começar a construir nas flores que já fiz. Então eles ficam bonitos com um centro escuro como eu fiz aqui. No entanto, posso sentir que o creme de manteiga está ficando macio no bolo. Então vou colocar isso no freezer. Dar 5 minutos para firmar. Então posso continuar com mais detalhes sem afetar o que já fiz. Logo, as flores que apliquei estão firmes, permitindo que eu adicione outra camada e construa mais textura. Desta vez, vou me concentrar em tons um pouco mais claros e detalhes menores. Então, eu posso até adicionar outra camada a uma flor existente, porque, é claro, as flores têm várias camadas de pétalas. E claro, a coisa mais importante com este bolo é se divertir com ele. Se você pensar demais, provavelmente não sairá do jeito que você queria. Agora quero começar a adicionar o amarelo.
relacionado AOS toques finais. Claro que é o centro da flor, parece uma flor, então vou adicionar amarelo. Eleva o design. Então, por exemplo, no momento é apenas uma mistura sutil de cores, e então você precisa desse contraste do amarelo para realmente destacá-lo. Então, apenas quantidades realmente pequenas, estou novamente usando a espátula muito pequena. Vou aplicar algumas áreas minúsculas com o amarelo. Agora você começa a ter mais a ilusão das flores. Às vezes, uma única pincelada basta. E vou continuar com apenas mais alguns tons de verde e amarelo para preencher quaisquer áreas que eu queira adicionar mais um efeito de folhagem. Então, em momentos assim, alguém precisa dizer para parar, pois posso simplesmente seguir. Mas eu dei um passo atrás e olhei de longe, e estou realmente feliz com a aparência. Então, eu acho que é um bom momento para parar. Então, o que eu tenho aqui é um pouco de pó de ouro comestível misturado com um pouquinho de vodka. Você pode usar suco de limão para manter sem álcool, mas apenas um pouco. E eu vou passar onde está o amarelo, apenas para realçar o amarelo e dar outra dimensão de cor. Se me conhece, sabe que adoro adicionar ouro a AOS bolos. Então eu ia adicionar uma borda dourada, mas acho que seria exagero. Estou realmente amando como o bolo está assim, então acho que vou deixá-lo. Só um último toque, claro, algum glitter comestível. Então vamos lá, flores de espátula de pintura. Então, claro, é um efeito abstrato e eu recomendo praticar algumas vezes antes de passar para o bolo. Mas realmente não pense demais e apenas vá em frente. Divirta-se com isso. Use qualquer seleção de cores. Obviamente eu usei rosa, mas acho que azuis e verdes também ficariam lindos. Ou multicolorido, enlouqueça. Se você tentar e se achou este tutorial útil, então me marque em @bolosdageorgia no Instagram, porque eu quero ver suas criações, especialmente deste design. Por favor, veja meus outros tutoriais. Todas as minhas receitas, do bolo esponja ao buttercream, estão no meu canal. Veremos você em breve com mais vídeos.